Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, a dúvida é qual seria então essa diferença entre o apartar-se no nosso capítulo de 2 Timóteo e o sair de Hebreus 13:13. Saiamos, pois, a ele, a Cristo, fora do arraial, levando o seu vitupério. O apartar-se é de maneira bastante genérica, né? Bastante geral. Nós nos separamos, como fala aqui, a parte da iniquidade. Então, se nós percebemos iniquidade, devemos nos apartar. Isso aqui não é apartar-se da comunhão com os irmãos, não, é da iniquidade. Nós nos apartamos da iniquidade. Se eu estou num sistema, e um sistema religioso já é, por si próprio, uma forma de iniquidade, eu tenho que me apartar. Agora, lá em Hebreus, ele vai dar uma ideia mais particular, porque Hebreus foi escrito para hebreus, como fala o próprio nome da carta. E que hebreus eram esses? Esses hebreus eram judeus que haviam abraçado a doutrina cristã. Muitos deles realmente eram nascidos de novo, mas havia no meio deles também uma mistura de pessoas que apenas receberam intelectualmente o cristianismo, que não eram convertidos de verdade. Então tem em Hebreus capítulo 6, em Hebreus capítulo 10, existem esses indícios daqueles que poderiam até pisar no nome de Cristo, na cruz de Cristo, no testemunho de Cristo. Seriam como a porca voltando ao seu vômito, seriam os apóstatas, os que conheceram a verdade um dia, mas um dia renegam essa verdade e se tornam até opositores e às vezes até mesmo inimigos da verdade. Eu estava lendo a história de um homem, esqueci agora o nome dele, mas ele viveu no século XIX e morreu no século XX. Ele era filho de cristãos, né? Ele era de uma família cristã. Ele foi criado numa das divisões dos irmãos, reunidos ao nome do Senhor, mas era uma das divisões mais restritas desses irmãos no século XIX. Mas ele acabou se descontrolando de tal maneira e renegando de tal maneira a fé que uma vez ele recebeu dos seus pais, que ele foi apelidado do homem mais iníquo da Inglaterra. O homem mais iníquo que havia na Inglaterra. Por quê? Porque ele fundou até uma religião ocultista. Ele começou a se envolver com ocultismo, com a Madame Blavatsky, que era uma das escritoras, uma russa que escrevia, que inclusive criou a teosofia, que era uma das vertentes ocultistas. E depois ele formou uma comunidade na Itália, numa cidadezinha da Itália, que era uma comunidade do tipo, ali tudo pode. E era tamanho escândalo das pessoas nessa comunidade, porque tomavam drogas, sexo à vontade, adoração de Satanás, sacrifícios a ídolos. Foi de tal maneira que o próprio Mussolini acabou proibindo a festa, acabou com a festa deles. Então veja bem, uma pessoa criada no Evangelho, uma pessoa que conheceu um dia a verdade intelectualmente, se torna o homem apelidado do homem mais iníquo da Inglaterra. Como pode ser isso? Pode ser isso sim. Pode ser isso sim. Porque ele se torna um inimigo da verdade, um inimigo de Cristo, e foi assim até morrer. A primeira esposa dele enlouqueceu, ele a levou para fazer uma sessão de adoração a deuses dentro da pirâmide de Gizé, no Egito. Então ela começou a receber espíritos ali e tudo mais. No fim ela ficou tão louca que ele acabou tendo que interná-la num hospício, se divorciou dela, casou com uma outra mulher. Mas era isso daí, era um homem totalmente nas mãos do diabo, mesmo tendo vindo de uma família cristã. Então aqui quando nós chegamos em Hebreus, nós vamos ver que havia no meio deles homens que professavam ser cristãos, mas provavelmente nunca teriam nascido de novo.
E aqui, quando o apóstolo vai mostrar em toda a carta aos Hebreus, ele vai falar das coisas melhores. Ele vai mostrar que tudo que havia no Antigo Testamento e na lei eram figuras, eram sombras das coisas celestiais e das coisas que haviam de vir, quando Cristo viesse. Cristo já veio, essas sombras agora nós reconhecemos em Cristo. Então, ele vai dar essas dicas, né, que não é para nos ocuparmos mais com as sombras, mas nos ocuparmos com a realidade que essas sombras apontavam. E então ele chega nesse cume aqui, nesse ápice, quando ele diz que, no versículo 8, Jesus Cristo, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, então não havia mudado quem ele era. Porém, se Deus no passado havia dado sombras, os homens não deviam agora mais se ocupar com sombras, mas se ocuparem com as realidades, com a realidade de Cristo. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que com eles se entregaram. Ele está se referindo aos alimentos que eram vedados dentro do judaísmo. Nós estamos falando hoje aqui, numa véspera de Páscoa, que é celebrada por muitas seitas, muitas divisões, muitas igrejas cristãs, que é justamente uma aquisição dessas sombras, porque no cristianismo nós não temos nenhuma ordenança para celebrarmos a Páscoa. A Páscoa era celebrada pelos judeus. A nossa Páscoa agora é Cristo. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Não temos mais que fazer churrasco de cordeiro para comemorar a Páscoa, como comemoravam e como o Senhor até fez na última ceia, que ele comemorou a Páscoa com os seus discípulos, mas se você observar os textos que descrevem aquela Páscoa ali, nenhum deles fala de cordeiro. Não tinha pão, tinha vinho na mesa, tinha ervas amargas, que eram os elementos da Páscoa judaica, mas não tinha cordeiro. Pelo menos no texto não menciona o cordeiro, porque o cordeiro estava vivo ainda. E a ceia que nós celebramos não é aquela última ceia, porque aquela foi uma ceia celebrada com um cordeiro vivo, com Cristo vivo. Nós celebramos a ceia que foi revelada para Paulo em 1 Coríntios 11, que é de um cordeiro que já foi morto. E hoje nós celebramos ela pensando na vinda dele, porque nós sabemos que ele ressuscitou. Então a ceia do Senhor, sim, e essa é uma ordenança, aliás, uma das duas únicas ordenanças que restam no cristianismo. Primeiro é o batismo, feito uma vez só na vida, e a segunda é a ceia do Senhor, que celebramos a cada primeiro dia da semana. Então aqui ele está falando para esses hebreus que não queriam largar dos símbolos, não queriam largar das figuras, estavam tão abraçados a essas figuras que não queriam deixá-las. Eu me lembro de ter conversado um bom tempo com um irmão em Cristo, que era judeu, ele e a esposa, e ele se interessou em congregar e tudo, mas depois de explicar, ele chegou um dia e falou assim: Mário, eu não vou sair do que eu faço, porque eu amo muito as cerimônias do judaísmo. Eu fui criado nelas e para mim seria uma perda muito grande não ter aquelas cerimônias, aquelas vestes, todas aquelas coisas que são feitas no cerimonial judaico. Então ele simplesmente não teve mais interesse em se apartar daquilo para estar congregado no nome do Senhor. E aqui então, o autor de Hebreus, que nós não sabemos se foi Paulo ou não, mas a linguagem é muito semelhante à de Paulo. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, em Hebreus 13, 9, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Quem eram eles? Os judeus, os hebreus, se entregaram alimentos que eram puros ou impuros, e temos um altar, depois ele fala no versículo 10, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue,
padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, o convite aqui é para sair desse... O que era o arraial? O arraial era o acampamento dos judeus, dos hebreus no deserto, e havia também a tenda da congregação, onde eram feitas os cerimoniais, né, do judaísmo. Mas quando o povo pecou, nós lemos lá no Antigo Testamento que Moisés pegou a tenda da congregação e armou fora, longe do arraial. Longe do arraial. Se eu vou até tentar achar o versículo, Êxodo 33, no versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Isso é um aviso solene do Senhor. Porém agora tira os teus atavios, os teus enfeites, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do Monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si, fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Fora do arraial. Então quem buscasse o Senhor não devia mais buscá-lo dentro do arraial, dentro do sistema hebraico onde eles estavam inseridos, mas fora do arraial, para onde Moisés tinha levado essa tenda, a tenda da congregação. Então essa referência lá de Hebreus 13, saiamos a ele, a Cristo, fora do arraial. O que significa? Deixar para trás todas essas figuras, esses cerimoniais judeus, do judaísmo, e nos ocuparmos agora com aquele que foi crucificado fora de Jerusalém, fora da porta de Jerusalém. Enquanto ele era crucificado fora, Jerusalém continuava levando a sua vida de judaísmo, com as pessoas dentro de Jerusalém, normalmente como se nada tivesse acontecendo. Mas somos exortados a sair do arraial, a sair do sistema judaizante e judaico que hoje impregnou toda a cristandade. Se você vai, essa semana, chama-se Semana Santa, não é? Então algumas religiões proíbem de comer carne, só pode comer peixe, não sei de onde tiraram isso. Outras proíbem de comer carne de porco, outras vão fazer todo um cerimonial de Páscoa, como se nós tivéssemos sido convidados pela sã doutrina dos apóstolos a celebrar a Páscoa, o que não fomos. Não fomos. E aí você entra numa igreja católica ou evangélica, você vai encontrar um altar. Na evangélica, eles chamam lá o púlpito de altar. Venha ao altar agora, traga suas ofertas ao altar. Na igreja católica é aquela mesa lá onde o padre põe o cálice, o vinho, as hóstias, né, que representariam o pão. E tem ainda na igreja católica, tem lá o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, o lugar onde fica trancado. Tem até uma chave, uma capelinha, trancado lá o cálice, diz que é ali que fica o Espírito Santo, que fica o Senhor e tal. Então são coisas que roubaram, emprestaram do judaísmo. Inclusive as catedrais mais antigas que você encontra na Europa, elas têm uma planta que reflete todos os elementos da planta do Templo de Jerusalém, porque é uma espécie de cópia. Então o cristianismo que segue hoje a teologia do pacto, que é basicamente o que seguem as igrejas católicas e protestantes fundamentalistas, não se separou do judaísmo. Está com os pés no judaísmo. E um cristão lá dentro, ele está também conectado e contaminado com tudo o que faz parte daquela ordem de coisas, que não é
o que Deus preparou para o cristão. E é de onde o Senhor manda o cristão se separar, se apartar, sair do meio dela, povo meu. Ele vai falar também essa passagem lá em Apocalipse, quando fala da Babilônia, ele mostra que tem um povo dele dentro da Babilônia e manda esse povo sair do meio dela, povo meu, para não incorrer nos seus juízos. Vamos lá para o versículo, Apocalipse capítulo 18, e é nesse capítulo 18 que tem a passagem que eu mencionei das aves que estão aninhadas na grande árvore em que se transformou o pé de mostarda, lá das parábolas de Mateus 13. Capítulo 18, versículo 1, e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, muito importante e solene, qualquer cristão que esteja nos ouvindo hoje, sair do meio dela. Você faz parte desse sistema, seja católico ou protestante, que se corrompeu, que se prostituiu com os reis da terra. Não precisa ir longe para você ver que se prostituiu com os reis da terra. É só chegar nas eleições e você já vê o tanto de ligação que tem de pastor e padre com o sistema político, com um candidato político. Essa é a grande Babilônia. Se formando aí, ela vai se manifestar mais para frente. Mas já está formada, está bem formada, está bem amadurecida. Essa grande Babilônia, covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda. E ela negocia, nesse mesmo capítulo 18 de Apocalipse, ela negocia o seu... Apocalipse 18, versículo 13. O versículo 12 fala de mercadoria de ouro, de prata, pedras preciosas, etc. E no versículo 12, o versículo 13, Apocalipse 18, 13, e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. Esse último trecho de Apocalipse 18, 13 é muito significativo, porque as religiões cristãs, elas negociam almas de homens, corpos e almas de homens. Não sei se vocês já viram anúncio em jornal, eu já vi, de vez em quando alguém publica na internet algum anúncio de um pastor vendendo a igreja. Vende-se uma igreja com tantos membros, dízimo, arrecadação de tanto por mês. O cara põe lá como se estivesse vendendo uma loja. E muitas das igrejas neopentecostais, elas são negócios, porque elas são, inclusive, usam o sistema de franquia. Você quer abrir uma igreja neopentecostais na sua cidade, neopentecostal? Entra em contato com essas grandes que aparecem na TV, aí, os pastores curando, expulsando demônio e tal. Entra em contato, eles vão passar para você as informações de como você pode abrir uma franquia na sua cidade. Eles vão te dar toda a maneira de trabalhar, o que você tem que falar, vão dar treinamentos para você, depois vão, talvez, eventualmente, poderão até construir um templo, e você vai pagando depois com os dízimos o templo que eles vão construir. É tipo McDonald's. Não sei se a maioria das pessoas sabe, mas McDonald's não é. O negócio do McDonald's não é vender sanduíche, de jeito nenhum. Quem vende sanduíche são os franqueados.
O negócio do McDonald's é construir lojas, é adquirir imóveis, porque eles adquirem os imóveis, equipam os imóveis e depois alugam esses imóveis para o franqueado fritar o hambúrguer ali e vender o hambúrguer ali. Mas o grande negócio do McDonald's, o grande investimento da McDonald's é uma empresa de imóveis. Para quem ainda não sabe disso, não é uma empresa de sanduíche. Embora toda a fachada seja ligada ao lanche, né, ao sanduíche e tal, a história do McDonald's, mas o que eles ganham dinheiro é com imóveis. E assim é também na cristandade hoje, a grande meretriz, aí, a grande Babilônia. E quando fala de negociar corpos e almas de homens, não é apenas vender a igreja com seus membros. Lembre-se que nós estamos vivendo numa época quando um rim vale muito dinheiro. E pessoas são sequestradas para terem os seus órgãos arrancados e vendidos no mercado de órgãos. E não seja você ingênuo ao ponto de pensar que não tem a religião envolvida com isso também. Quando houve a guerra do Iraque, teve um caso lá que um batalhão de soldados com caminhões frigoríficos invadiu um casamento, estava tendo um casamento, eles entraram na festa de casamento, fuzilaram todo mundo, depois cataram os corpos, botaram no caminhão frigorífico e os que sobraram lá contaram depois a história, né? Os caminhões foram tudo embora com os corpos. O que iam fazer com esses corpos? Extrair órgãos para vender no mercado internacional de órgãos, porque é um grande negócio hoje. Quem quiser saber mais sobre isso, pesquise para saber como funciona o tráfico de órgãos, inclusive o tráfico de crianças. Crianças para roubar o sangue de crianças e usar para fazer produtos ou transfusões para as beldades de Hollywood ficarem mais jovens. Então o mundo, a gente não enxerga, mas o mundo é terrivelmente diabólico por trás da cortina de direitas, de coisas boas, tal. É extremamente diabólico. Todo mundo ficou agora enojado com o cara que entrou numa creche e matou com machadada as crianças, 4 crianças. Mas pouca gente sabe que muito mais crianças do que 4 são sequestradas para terem seus corpos dilacerados por, como fala em inglês, fala harvesting, né, colheita de órgãos, para roubar seus órgãos para implantar em outras crianças de milionários que compram, que pagam para ter órgãos para um filho doente, uma filha doente. Então o mundo é extremamente mau. Então a religião está sim por trás de tudo isso, como está por trás também do comércio de drogas. Quando você lê aqui em Apocalipse 18, deixa eu ver se... É Apocalipse 18, 23. Primeiro no versículo 21, ele fala assim: e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, lembrando mais uma vez que Babilônia é a grande meretriz madura do testemunho cristão na terra. A cristandade está amadurecendo para se transformar na grande Babilônia, que inclui o catolicismo romano e as filhas do catolicismo romano, que são as igrejas protestantes. O forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não mais será achada. É mais à frente um pouco o versículo que eu ia ler. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. E é interessante esse detalhe aqui, porque uma das coisas que mais identificam uma igreja cristã é o esposo e a esposa. São as cenas de casamento, né, que você tem em todo canto. Cena de casamento dentro de templos católicos e protestantes. Porque os teus mercadores eram grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias.
O outro versículo está em Apocalipse 9, 21, eu vou ler aqui. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então essas feitiçarias aqui em Apocalipse 18, 23, o que é isso aqui? Será que na Igreja Católica eles fazem feitiços? Ou nas igrejas protestantes eles fazem poções mágicas? Se a gente abrir no grego, a palavra feitiçaria aqui no grego é pharmakeia. Pharmakeia, P-H-R-M-A-K-E-I-A. Pharmakeia. Lembra alguma coisa, pharmakeia? Você não lembra de farmácia, não? Você não lembra de farmacêutico? Exatamente. Aquilo que aqui aparece como feitiçaria, porque era a única maneira de um tradutor da Idade Média, como era traduzir a Bíblia, né? Porque ele não conhecia a indústria farmacêutica. É farmacêutica. Foram enganados pela tua farmacêutica, pelos medicamentos. Essa é a leitura alternativa. Quem tiver um dicionário grego vai encontrar que esta palavra no grego é pharmakeia. Porque, na realidade, essas grandes corporações religiosas também têm as suas ações nas grandes corporações de medicamentos, nas grandes empresas de medicamentos. Então, elas também estão envolvidas em todos esses investimentos. Dá dinheiro, dá muito dinheiro, né? Passamos aí por uma pandemia que enriqueceu tremendamente, né? Bill Gates comprou ações de laboratórios farmacêuticos, ficou mais bilionário do que já era, porque as suas ações subiram tremendamente. Então isso aqui é a grande Babilônia, a grande meretriz. Agora um cristão, ele precisa ser muito ingênuo de achar que no sistema religioso do qual ele faz parte, não existe investimentos nessas áreas. Então ele achar que ele não está ligado a essas iniquidades, porque está. Porque acaba estando ligado a essas iniquidades também. Então, voltando lá em 2 Timóteo capítulo 2, quando nós lemos que qualquer que profere o nome de Cristo aparte da iniquidade, é bom que você conheça um pouquinho mais das profundezas do sistema religioso da cristandade hoje e o quanto existe de iniquidade por trás dos bastidores. Pouca gente sabe disso. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.